Bom, vamos conversar um pouco então sobre a asma brônquia. A asma é uma doença extremamente frequente na população pediátrica e merece então uma atenção especial por parte dos pediatras. Eu me chamo Analice Amaral Ibiapina Parente, sou professora de pediatria da Unirio e sou médica pediatra da UFRJ. Lido no meu dia a dia com ambulatório tanto de pediatria quanto de pneumologia pediátrica e sei então da importância dessa doença no nosso meio. Nós hoje vamos conversar então sobre asma. A mais importante, primeiro, é a definição de asma. Então, entender que asma é uma doença inflamatória crônica e esse é o caráter principal e mais importante até para a gente entender o que são as crises e o que é a asma enquanto doença e que necessita realmente de uma abordagem de acompanhamento. Vamos lembrar que ela tem como característica essa hiperresponsividade das vias aéreas, que a gente vê manifestado principalmente nos momentos de crise, com limitação variável ao fluxo. Essa reversão da obstrução ela pode ser espontânea ou com tratamento, e é importante esse caráter recorrente dos sintomas. Então, lembrar que as crises em geral se repetem. E quais são os principais sintomas? São 4 os principais sintomas, tanto na asma do adulto quanto da criança. A ocorrência de sibilância, também chamada pela mãe como piado, chiado, miado, gatinho, então tem várias terminologias. A ocorrência de dispneia, que a mãe pode referir com uma sensação de cansaço, que deve ser diferenciado de astenia. O aperto no peito, que normalmente essa opressão torácica é referida realmente só por crianças, em geral, escolares, ou então já chegando perto da adolescência, é difícil antes disso a criança referir essa sensação de aperto no peito, e a presença de tosse. Tosse talvez seja na infância uma das características mais importantes e que motiva a mãe a levar essa criança ao atendimento no pronto-socorro. Esses sintomas eles ocorrem particularmente à noite, ou então pela manhã ao despertar. E o que é importante nós termos em mente? O que a gente vê normalmente no pronto atendimento é a criança com quadro de inflamação aguda, é a crise, é a hiperresponsividade que a gente vê naquele momento com aquela limitação do fluxo aéreo. Mas a gente tem que lembrar que por trás daquele processo existe uma inflamação crônica e que deve ser acompanhada para a gente tentar evitar o quê? Um conceito cada vez mais frequente, que é justamente desse remodelamento, que seria justamente na vida adulta a criança ter repercussões futuras em decorrência dessa crise e desse acompanhamento não bem tratados. Então, lembrar a diferença de um pulmão de uma criança normal e de um paciente asmático. E lembrar que o diagnóstico ele tem vários critérios. O diagnóstico ele pode ser clínico, em função daqueles critérios já mencionados. Esse diagnóstico ele deve ter, quando possível, um acompanhamento funcional com dados que a gente vai ver. Quando o processo, a gente pensa mais num processo ligado à alergia, um processo alérgico, também a gente vai detalhar alguns mecanismos que auxiliam nesse diagnóstico. E o mais importante de tudo é tentar também fazer um ótimo diagnóstico diferencial, para que a gente não insista num diagnóstico e esqueça que outros possíveis podem estar acontecendo. Diagnóstico clínico, nós já falamos então os sintomas principais, lembrar desse caráter recorrente, lembrar que essa melhora não necessita, na verdade, de sempre ser só a base de tratamento, às vezes essa melhora ocorre até de forma espontânea e excluir outros diagnósticos. Normalmente a gente tem que usar algum tipo de medicação específica, porque normalmente a criança, ela tem, a gente vai ver os principais fatores encadeantes, são quadros virais, principalmente em baixa idade, e a gente acaba tendo que realmente, pelo prolongamento da crise, entrar com medicamentos específicos. Em termos de diagnóstico diferencial, alguns diagnósticos eles merecem realmente que nós fiquemos bastante atentos. A presença de anel vascular é um evento raro, é uma malformação que acomete algumas poucas crianças, mas que quando você tem uma obstrução recorrente, principalmente caminhando até para um caráter mais fixo, deve ser mencionado. A bronquiolite, na verdade, é uma infecção viral que acomete crianças de baixa idade e é o principal diagnóstico diferencial numa primeira crise de asma brônquica.
Crianças que nasceram prematuras podem ter evoluído com quadros de doença respiratória crônica da prematuridade. Então é sempre importante na história que nós indaguemos se aquela criança nasceu a termo, se foi prematuro e qual o nível de comprometimento justamente ao nascimento. Fibrose cística é uma doença rara, felizmente, mas de um caráter evolutivo bastante complicado e que deve ser realmente entrar como diagnóstico diferencial, principalmente nos que a gente chama de lactentes sibilantes, crianças que desde cedo tenham começado com esses quadros recorrentes de sibilância devem ser avaliados quanto à possibilidade de fibrose cística. Afastar realmente que esses quadros sejam recorrentes apenas por infecções virais, crianças principalmente que frequentam creche, às vezes têm infecções virais recorrentes e que acaba fazendo uma confusão com o quadro de asma. Afastar a doença cardíaca, às vezes em pediatria nós temos um pouco de dificuldade em pensar nas patologias cardíacas, algum processo obstrutivo que pode ser tanto interno quanto externo de árvore brônquica, e no nosso meio a tuberculose tem que estar sempre presente, e a doença do refluxo gastroesofágico, que por um lado ela é hiperdiagnosticada e hipertratada, por outro lado, quando a criança tem episódios recorrentes de broncoespasmo, a gente não pode deixar de afastar que esse mecanismo também esteja associado a esse broncoespasmo. E como é que a gente vai fazer esse diagnóstico funcional? É importante em crianças, principalmente a partir de 6 anos, que seja solicitada uma espirometria. E o que a gente vai procurar ver nessa espirometria? Se existe uma obstrução, que ela vai melhorar ou não com a broncodilatação e também com o uso continuado, por exemplo, de corticosteroides, quando é necessário essa introdução dessa terapia de profilaxia. As crianças normalmente podem colaborar a partir até de 3 anos, mas a partir de 6 realmente nós conseguimos dados mais fidedignos. A medida do pico de fluxo expiratório também é importante e nos mostra justamente o quanto aquela criança varia em termos de obstrução ao longo do dia. Idealmente, as crianças asmáticas persistentes, elas deveriam fazer essa aferição diariamente, mas na prática a gente sabe que às vezes fica difícil mais essa tarefa para os pais. E testes alguns adicionais, como a broncoprovocação, com agentes broncoconstrictores ou com exercícios, eles são reservados para situações especiais, principalmente quando o diagnóstico então não é firmado de forma adequada. Em relação à alergia, muito se atribui ao processo alérgico, mas nem sempre, na verdade, nós conseguimos identificar realmente uma base alérgica para esse processo. Temos que fazer uma anamnese cuidadosa para tentar ver os principais alérgenos. No nosso meio, a poeira e o mofo são os principais agentes desencadeantes de crise por esse processo alérgico. Algumas vezes recorremos, principalmente em crianças, já a partir da faixa de pré-escolar e idealmente a partir da faixa de escolar, a realização de testes cutâneos ou então da concentração sérica específica de IgE. Esses testes cutâneos é importante que eles, na verdade, sejam feitos a partir de extratos padronizados. A técnica mais utilizada é a puntura, realmente, e tem que ter os antígenos inaláveis, são os que são utilizados com mais frequência, justamente pela predominância em nosso meio. Lembrar que alimentos raramente induzem asma. E, na verdade, os alimentos eles vão ser testados principalmente quando existe uma forte suspeição pela dosagem da IgE específica. A IgE específica, normalmente ela confirma, complementa o diagnóstico, mas em geral ela é mais cara, é mais difícil de ser realizada. Como é que a gente vai classificar a asma? É importantíssimo a classificação em relação à asma enquanto doença e asma enquanto crise, que são classificações completamente diferentes. A asma enquanto doença ela pode ser classificada em intermitente ou persistente. A persistente em persistente leve, moderada ou grave. Na verdade, a maior parte das crianças entra na classificação de intermitente ou persistente leve. E é importante lembrar que é em relação à patologia e não às crises. Depois a gente vai ver a classificação de crise.
Aqui só para lembrar, ninguém precisa decorar esse quadro, nem na verdade a gente tem que ter em mente que na verdade em relação aos sintomas, principalmente aqueles sintomas já citados, ao número de despertares noturnos, o quanto a vida da criança acaba sendo limitada, a frequência das exacerbações, a criança então vai ser classificada em asma como um quadro de asma intermitente ou persistente, leve, moderado e grave. Na prática, a criança, quando tem crises raras, com pouca limitação da sua vida e com poucos despertares noturnos, é um quadro intermitente. Quando isso já começa a ser mais frequente e perturbar mais a vida realmente daquela criança, a gente vai classificar em geral como leve, moderado ou grave, lembrando que grave é um percentual muito pequeno e que quando os sintomas são praticamente contínuos. Quando a criança já está tratando, na verdade, já está fazendo um medicamento preventivo para evitar essas exacerbações, e aí na verdade, nós classificamos de acordo com o nível de controle de asma. Então, aquele paciente, numa fase inicial, ele é classificado como intermitente ou persistente. Quando ele retorna já em vigência de um tratamento, nós vamos observar se o quadro está controlado, parcialmente controlado ou não controlado. Isso é muito importante para definir, então, a nossa conduta quanto à diminuição e, eventualmente, até suspensão da medicação, quanto à manutenção ou até o aumento ou a troca de medicação. Então, quais são os objetivos? Esse slide ele é bem clássico, mas ele é bem importante. Quais são os objetivos do tratamento? No centro, sempre a inflamação. A gente quer reduzir esse processo inflamatório e justamente reduzir consequências futuras. Melhorar a função pulmonar, diminuir sintomas, diminuir a frequência das exacerbações e a sua gravidade e melhorar, obviamente, com isso tudo, a qualidade de vida do paciente e da sua família. Quais são os medicamentos utilizados? Eu não vou detalhar aqui, eu vou simplesmente citar. O nosso para prevenção dos sintomas, sem dúvida, os medicamentos mais utilizados são os corticosteroides inalatórios. Existem vários no mercado que devem ser utilizados por profissionais habilitados. Em algumas situações, crianças acima de 4 anos, nunca abaixo de 4 anos, que ainda não há liberação para isso, quando o corticoide inalatório isolado não é suficiente para prevenção, nós podemos associar os beta-2 agonistas de longa ação. Devo dizer que é uma fração mínima de pacientes em que isso acontece. Normalmente nós conseguimos controlar bem os sintomas só com o corticoide inalatório. Algumas crianças pequenas, a recomendação, então, dos consensos, tanto nacional quanto internacionais, é que também, em resposta não adequada do corticoide isoladamente, que se associe, faça uma tentativa de associação de antagonistas de receptores de leucotrienos. São medicamentos de fáceis administração, porque são por via oral, não são à base de corticóide, mas bastante onerosos. E lembrar que de uma parcela de crianças, apenas uma pequena parcela responde bem aos inibidores de leucotrienos. Em crianças usamos muito pouco teofilina de liberação lenta, anti-IgE, o bambuterol ele é um broncodilatador de longa ação, que também tem pouquíssima utilização, pouquíssima indicação no nosso arsenal. As cromonas estão em desuso para uso realmente por via inalatória, em termos de alergia, apenas a nível de conjuntivite, elas ainda têm alguma função e às vezes alguns casos de rinite. E crianças, a recomendação ideal é que sejam crianças acima de 5 anos, faça-se, em algumas situações é recomendada a associação de imunoterapia específica com alérgenos. Crianças acima de 2 anos e também situações especiais, pode-se tentar essa associação. Aqui também, então, esse quadro
Ele é das diretrizes brasileiras, que está em consonância com todas as normas internacionais. Eu também só não vou me deter, só mostrar que, na verdade, tanto existem medicamentos que são usados, que a gente chama para alívio, depois eu vou falar um pouco de crise, são medicamentos, basicamente, os beta-2 de curta duração, que tem uma duração de 4 a 6 horas de ação, e depois a gente tem os medicamentos usados para prevenção. Os de primeira escolha, olha, se vocês observarem o corticoide inalatório, ele está incluído em todas as categorias, tanto nos persistentes, leve, moderados como grave, e você tem algumas associações, algumas alternativas, quando então a gente tem que ou aumentar a dose um pouco do corticoide, ou então a nossa opção seria realmente a alternativa de associação. Lembrar sempre que as etapas do tratamento incluem educação em asma. Então, o paciente para o qual é prescrito um medicamento profilático, ele deve ser sempre orientado o que fazer em caso de crise e como atuar, né? Tanto ele quanto seu responsável. E o controle do ambiente, que nós sempre orientamos, então, como deve ser feito. E depois que o paciente volta, então, a gente verifica esse estado, como falei anteriormente, esse estado de controle. Se o paciente estiver controlado, na maior parte das vezes nós vamos manter essa dose baixa do medicamento até que a gente estabeleça o prazo correto para a suspensão. Se não estiver totalmente controlado, considera-se justamente o aumento da dose, ou então você pode passar para uma nova etapa, e muitas vezes então a gente tem que estar sempre atento a essas condutas para recorrência. Lembrar então, mais uma vez, que eles são, os corticoides inalatórios, eles são as drogas mais eficazes para o controle da asma. O uso a longo prazo diminui a frequência, reduz as exacerbações, e não mostrou os estudos a longo prazo. A gente tem uma grande preocupação em relação a crescimento, em relação aos efeitos colaterais que os corticoides por via oral costumam causar, hipertensão, estrias, redução de crescimento. Os estudos até o momento, desde que em baixas doses e pelo tempo necessário para a gente tentar fazer a redução e suspensão do medicamento, não se mostraram realmente adversos, não mostraram efeitos adversos importantes. E qual é a via principal para você administrar qualquer medicamento em asma? Lembrando do pulmão, a via principal é a via inalatória. Normalmente você reduz os efeitos adversos e você aumenta a eficácia. O que é importante? Conhecer todos os dispositivos. O profissional vai orientar o paciente no uso daquele dispositivo inalatório. Então, mais importante é que ele próprio tenha bastante domínio daquela técnica e explicar justamente que um determinado dispositivo, lembrando que todos funcionam bem, que estão no mercado, ele depende de eficácia, adesão, custo, risco, benefício e principalmente opinião do paciente. A literatura coloca que é muito importante que nós devemos procurar sempre utilizar o mesmo dispositivo tanto para a profilaxia quanto para a crise, quando possível, para justamente diminuir o problema de erro de administração. O que é importante, né? Finalizando essa parte da prevenção, controle ambiental, evitar. Lembra que a gente falou que poeira e mofo eram os principais alérgenos? Então, tentar evitar. Limpeza da casa realmente, evitar varrer, passar pano úmido, lembrar embaixo de cama, em cima de armário, tentar perguntar sempre por áreas que sejam muito úmidas e que tenham algum tipo de mofo. Quando não é possível consertar, pelo menos que a gente isole com algum material plástico para que a criança tenha menos contato. Encapar com material plástico, colchão e travesseiro, isso é um dos itens mais importantes que tem para o controle da rinite. Como existe uma associação muito grande entre rinite e asma, é uma das medidas simples, mas mais eficazes nesse controle. Não fumar, eu sempre brinco que, apesar da rotina, né, na diretriz está não fumar próximo à criança, podia ser não fumar, mas pelo menos próximo à criança não fumar.
evitar contato com animais, mas principalmente se é observado que aquele animal desencadeia algum tipo de reação. Nós muitas vezes mais culpamos os animais do que eles realmente são responsáveis. Então, se a gente se preocupar com poeira e mofo, a gente evita a maior parte de crises. E evitar odores fortes. Em relação à crise de asma, é importante realmente que nós saibamos tanto reconhecer os seus sinais, quanto saber tratar de forma adequada. O que é importante observar? O aspecto geral da criança, seu estado mental, aquela criança que está agitada, ela já pode estar com sinais de hipoxemia. Em compensação, aquela criança que está prostrada, sonolenta, ela já pode estar num quadro, inclusive avançado, necessitando de cuidados mais imediatos. Dispneia, o quanto a criança está com desconforto respiratório, que pode ser avaliado de várias formas, inclusive avaliando a presença de tiragem, o aumento da frequência respiratória e a fala. A criança que tem dificuldade de falar, às vezes começa a falar de forma entrecortada e às vezes não consegue nem falar de forma adequada, ela provavelmente está evoluindo para um quadro de maior gravidade. O uso de musculatura acessória também é um sinal de gravidade. Ela está necessitando de auxílio para poder facilitar aquela respiração. Sibilância, numa fase inicial, nós temos a presença de sibilos expiratórios. Depois os sibilos começam a ser ins e expiratórios e em dado momento nós temos o que se chama de tórax abolido ou ausência do murmúrio vesicular, que justamente significa um critério de gravidade, é que a criança já está com uma dificuldade importante de respirar. Sempre monitorar a frequência cardíaca e respiratória, tanto quanto para ver a gravidade da crise, quanto para ver a evolução em relação ao tratamento. E quando disponível, óbvio, a medida do pico de fluxo respiratório e a saturação de O2, que existem aparelhos muito simples, que são os oxímetros de pulso, que podem fazer essa avaliação. A gasometria, ela fica reservada realmente às crises de maior complexidade. Aqui, então, o quadro que a gente vai ver, mais uma vez, não há necessidade de decorar, nem é possível que nós saibamos tudo de cor, mas é importante que a gente observe a classificação. Existem quadros que são classificados como leve / moderado, que é a imensa maioria, que na verdade temos poucos sinais ainda de desconforto respiratório, mas a criança já está manifestando sibilância, ela já tem uma frequência respiratória aumentada, ela ainda consegue falar adequadamente, mas já manifesta sinais de dispneia. Nós temos quadros que já estão evoluindo para uma maior gravidade, em que se for haver uma correlação, a criança já tem sinais de hipoxemia e que ocorre uma sibilância, em geral, mais difusa, mais abundante, mais importante e já tem a presença de retrações. E a dispneia já começa a ficar de uma forma mais intensa. E existe uma parcela muito pequena de crianças que evolui com quadros que a gente chama de muito grave, com sinais evidentes de cianose, exaustão, a criança pode normalmente estar em sonolência, com uma dispneia muito importante, com uma frequência cardíaca em geral bastante elevada, frequência respiratória elevada, e são crianças então que demandam uma conduta imediata. São crianças com numa unidade de pronto atendimento, elas são classificadas como emergência e merecem tratamento. Felizmente, é uma parcela muito pequena de crianças que evoluem dessa forma. Vamos então falar um pouco dos medicamentos mais utilizados para tratamento de crise. Os principais medicamentos para alívio dos sintomas agudos, sem dúvidas, são os beta-2 agonistas de curta ação. No nosso meio, então, os mais utilizados são o fenoterol e o salbutamol, por via inalatória. Então, temos realmente esse nosso arsenal disponível. Quando na criança, na verdade, a crise se prolonga, né, infelizmente, na nossa faixa pediátrica, normalmente as crises acabam tendo um caráter mais prolongado, porque o fator desencadeante muitas vezes são quadros virais, então demoram algumas horas para ver melhora de sintomas, temos o desencadeamento de toda a cascata inflamatória. E por isso, muitas vezes, temos também que utilizar os corticoides orais por um período curto associado aos beta-2 agonistas de curta ação. Raramente, hoje em dia, utilizamos, apesar de constarem ainda nas diretrizes
nacionais, raramente utilizamos hoje em dia o brometo de patrópio, que é um anticolinérgico, que foi muito utilizado em associação aos beta-2 de curta, hoje tendo um caráter muito reservado para crianças de baixa idade e normalmente crianças que estejam internadas e não para uso de âmbito domiciliar. E o que é importante? Avaliamos o nível de oxigenação daquela criança, seja por meio de um saturímetro, seja por meio da gasometria, claro que em situações de crise de maior gravidade, e fazemos essa suplementação de oxigênio quando necessário. A criança deve ser mantida bem hidratada. Havia um conceito anterior de uma hiperidratação que vimos que não é necessário. Na verdade, basta manter um bom nível de hidratação. Os beta-agonistas de longa ação, eles não têm recomendação para uso em crise. Embora saibamos que o formoterol tem um início de ação rápido, não há indicação em nenhuma diretriz para que ele seja utilizado como medicamento de crise. As xantinas estão cada vez mais em desuso, elas na verdade, elas têm a sua dose terapêutica muito próxima da dose tóxica e têm poucos benefícios. Elas são reservadas realmente para pacientes que já estejam normalmente em unidades de terapia intensiva e que mesmo, por exemplo, o uso do salbutamol já até por via endovenosa, com o paciente monitorado, não está trazendo bons resultados, e algumas diretrizes trazem que pode ser feita uma tentativa com as xantinas. Outras alternativas, da mesma forma, o sulfato de magnésio e a mistura de hélio e oxigênio, o hélio-ox, realmente são reservados para unidade de terapia intensiva. Aqui, então, eu sempre brinco que esse esquema, apesar de constar das diretrizes, ele assusta um pouco, e é importante que nós tentamos decifrá-lo e lendo passo a passo, e que, então, o mais importante é que esse paciente seja bem avaliado, seja repetido. Normalmente, nós repetimos o beta-2 até 3 vezes, mas sempre reavaliando, com intervalo de 20 minutos, sempre reavaliando o paciente antes de uma nova dose para avaliar justamente a melhora, e a gente vai ver, dependendo de avaliação da sua ausculta, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, se houve uma boa resposta, se a resposta foi incompleta, se não houve uma boa resposta, e a partir de cada passo decidir então se esse paciente ele vai poder ser liberado para casa, que é sempre a nossa meta, se esse paciente precisa ser mantido num esquema de internação hospitalar ou se esse paciente tem que ser conduzido imediatamente para uma unidade de terapia intensiva. Aqui é só uma simplificação, então, mostrando que a gente pode ou utilizar a nebulização com o salbutamol ou fenoterol. Aqui no nosso meio nós não temos a terbutalina na forma inalatória, ou então com cada vez mais utilizado o espaçador com o aerossol dosimetrado. Aguardamos a resposta, reavaliamos esse paciente, como já falei, até normalmente um máximo de 3 vezes, e sempre avaliamos se nesse momento da liberação, além do beta-2, nós vamos então associar ou não o corticoide oral para casa, normalmente por um período em torno de 5 a 7 dias. Que é importante? Consideramos muito importante que esse paciente não seja avaliado somente como um paciente naquele momento de crise. Então, a pergunta simples, qual o caráter de recorrência dessas crises, pode ser suficiente para naquele momento, além do plano de ação para casa naquele momento, que esse paciente seja referenciado então para um tratamento profilático. Quais são os erros mais comuns então num quadro de asma, numa crise de asma? Percepção inadequada. Ou ou avaliarmos a crise de uma forma subavaliada, e aí não tratarmos adequadamente, ou então que essa crise seja tratada excessivamente de forma inadequada. O uso da miofilina, que em alguns centros ainda é utilizado até como tratamento central. Hiperidratar, hoje em dia é em desuso, é importante manter a criança hidratada.
Utilizar beta-2 em doses baixas. Nós devemos usar sempre, saber a dose correta e usar a medicação sempre na dose adequada. Não há necessidade de ter medo do uso do beta-2. A criança, obviamente, e todos nós, porque temos o mesmo mecanismo de ação que leva a taquicardia, é o mecanismo que faz promover a broncodilatação. Então, a taquicardia faz parte da resposta, tem que ser entendida como parte da resposta ao broncodilatador. Não utilizar sedativos, principalmente sedativos da tosse, mas qualquer tipo de sedativos. Não utilizar, quando indicado, ou demorar a indicar o uso de corticosteroides. Não suplementar oxigênio quando necessário. Prescrever antibiótico como uma medicação de rotina, isso não há necessidade nenhuma para o tratamento da crise. E não orientar o paciente para a alta, tanto para tratar quanto para a crise, quanto para evitar as recaídas. Então eu gostaria de finalizar enfatizando a importância de, além de manusearmos de forma adequada uma crise de asma, é claro que sabemos do risco para o paciente e da importância do tratamento adequado, muito importante também é o encaminhar desse paciente para um tratamento profilático em que justamente nós possamos com isso melhorar a qualidade de vida dessa criança e adolescente.